Sinal de tangente de cosseno de ver. Sim, esse foi o entusiasmo que ouvimos vindo do clube de trigonometria antigamente. Para muitos de nós, em matemática, termos como tangente e π eram simplesmente confusos. Quem criou esses conceitos e por quê? Pareciam existir apenas para complicar a vida dos alunos. Mas, na verdade, não é bem assim. A trigonometria foi desenvolvida pelos antigos egípcios. Eles necessitavam desse conhecimento para erguer pirâmides, e fizeram um trabalho incrível. A Grande Pirâmide de Gizé permanece de pé até hoje, cerca de 4.500 anos após ser construída. Impressionante, não? Vamos deixar a sala de aula de lado e embarcar em uma viagem no tempo para descobrir os segredos por trás da precisão dos antigos egípcios. Imagine-se de pé no canteiro de obras das Grandes Pirâmides, a cerca de 14 quilômetros do Cairo. Bem, a cidade ainda não existe, pois você está rodeado apenas pelo deserto e por equipes de trabalhadores. Eles estão transportando enormes blocos de pedra que pesam 2,5 toneladas cada. Os blocos são colocados em um trenó que desliza sobre grandes rolos. Uma equipe de 8 homens empurra esses blocos ao longo do solo. Você imediatamente pensa nos rolos de uma esteira de caixa registradora. O princípio é o mesmo, mas a escala é muito maior. Regavam a 15 toneladas. Mas de onde vieram todas essas pedras? A maioria foi extraída de pedreiras próximas a Gizé. Talvez você não ache isso tão impressionante. Mas espere até ouvir como os engenheiros antigos transportaram o granito usado na construção por mais de 800 quilômetros até a pirâmide. Não havia ferrovias ou rodovias naquela época, mas o poderoso Nilo estava sempre lá. Pesquisadores acreditam que os egípcios escavaram um canal para ligar o Nilo diretamente ao canteiro de obras da pirâmide. Tudo o que precisavam fazer era esperar pela temporada de cheia. E voilá! O nível elevado da água flutuava os pesados blocos de pedra até o destino. Mas como eles levantaram essas enormes pedras em terra firme e as empilharam até o topo? Eles usaram rampas engenhosas. Bem, os antigos egípcios resolveram esse problema, literalmente. Veja, um trabalhador agora aponta para uma rampa gigante contornando a pirâmide que estão construindo. Essa rampa é como uma estrada de montanha em zigue-zague até o topo. Se a rampa fosse reta até o cume da pirâmide, os trabalhadores não conseguiriam puxar os blocos de pedra ao longo dela, porque seria muito íngreme. Cientistas calculam que uma inclinação máxima de 8% seria o limite para os antigos egípcios. Então, eles estenderam a rampa em torno da pirâmide. Alternativamente, a rampa poderia ter sido interna, como alguns pesquisadores sugerem. O método exato de construção ainda é um mistério guardado pela Esfinge. Esse é o nome verdadeiro dela, certo? Errado. Na verdade, a Grande Esfinge é apenas um apelido. Você sabia que seu nome original, traduzido do egípcio, significa Horus no horizonte? Era uma referência à divindade egípcia do céu. Mas o mistério não acaba aí. Enquanto um trabalhador passa com um balde de tinta, ele adiciona um toque de cor à Grande Esfinge. Pesquisadores descobriram vestígios de tinta vermelha ao lado de uma de suas orelhas. Incrível como essa pintura sobreviveu por milhares de anos. Agora você está de pé bem em frente à Esfinge. Ela é imensa, com 20 metros de altura. Resista ao impulso de tirar uma selfie. Você consegue. Agora percebe outra coisa. A Esfinge parece estar no centro de um triângulo gigante. Atrás dela, um dos lados da Grande Pirâmide se ergue. Seus olhos não estão te enganando. A Esfinge realmente está no centro de um dos lados da face da pirâmide. E aqui entra a matemática. A pirâmide tem 4 lados principais, chamados de faces laterais. Há também um quinto lado, a base. Mas ele não é visível porque está literalmente virado para baixo. Agora, a Esfinge guarda um último mistério: sua verdadeira idade. Os cientistas acreditam que o faraó Khafre construiu a Esfinge. Ele governou após seu pai, que havia construído a Grande Pirâmide próxima. Isso sugere que ambas as estruturas foram concluídas em um período próximo. Falando em números, você já ouviu falar de Cleópatra? Ela é frequentemente descrita como uma mulher de grande beleza e poder. Interessante é que ela viu as pirâmides, mas viveu mais perto da invenção do primeiro smartphone do que do tempo em que as pirâmides foram construídas. Fascinante, não? Agora,
Imagine milhares de pessoas ao seu redor, trabalhando arduamente na construção do túmulo de um faraó. Mas quantos trabalhadores exatamente foram necessários? Um filósofo grego estimou que até 100.000 pessoas poderiam ter trabalhado na obra. Parece um número impressionante, mas as evidências científicas sugerem algo bem diferente. Egiptólogos modernos estimam que cerca de 30.000 trabalhadores foram envolvidos no projeto. E claro, Indiana Jones não estava entre eles. Pelo menos, não na vida real. Os egiptólogos sabem muito sobre as pirâmides, mas nem tudo. Isso não é por falta de curiosidade, mas porque ainda há muito a ser descoberto. As evidências encontradas até agora permitem apenas especular sobre o processo de construção. Primeiro, os engenheiros escolheriam o local ideal e realizariam as medições necessárias. É aí que a matemática complicada se tornava essencial. Depois disso, era hora de obter os materiais, aqueles enormes blocos de pedra. Quando os barcos os traziam até o local da futura pirâmide, os trabalhadores finalmente podiam entrar em ação. Eles operavam em grupos menores, coordenados para levar o trabalho adiante. Havia pelo menos 2.000 trabalhadores cinzelando e esculpindo ao mesmo tempo. Parece um típico canteiro de obras moderno, não é? Pois é, isso mostra o quão à frente do seu tempo estavam os antigos egípcios, que conseguiam fazer tudo isso apenas com ferramentas de cobre e pedra. Agora, imagine a pirâmide completa diante de você. Será que é exatamente como a vemos hoje? Não, ela mudou bastante. Originalmente, essa estrutura brilhava sob o sol do deserto, diferente da cor amarelada e empoeirada que vemos agora. O tempo e as atividades humanas removeram completamente a camada externa de pedras polidas que cobriam a pirâmide. Os artesãos antigos poliam os blocos usando pedra e areia, criando uma superfície lisa e reflexiva. Quando a grande pirâmide de Gizé foi concluída, era um verdadeiro triângulo de luz, com os lados agindo como enormes espelhos que refletiam o poderoso sol egípcio. E veja só, aquela ponta dourada no topo era uma pedra chamada piramidal, coberta por folhas de ouro. Essas, claro, foram algumas das primeiras partes a desaparecer. Mas antes de voltarmos ao presente, vamos viajar para os campos irlandeses, mais especificamente até Newgrange, em County Meath. Cientistas acreditam que esse monumento foi construído por povos antigos por volta de 300 a.C. Ou seja, ele é mais velho que Stonehenge e até mesmo que a Grande Pirâmide de Gizé. A função exata de Newgrange ainda é um mistério, assim como a das pirâmides. No entanto, uma coisa impressiona. A estrutura é incrivelmente resistente à água, graças à forma cuidadosa com que as pedras foram ajustadas. Isso explica como ela conseguiu resistir por milhares de anos. Já que chegou até aqui, deixe seu gostei. Para vocês é algo simples, mas para mim faz toda a diferença. E se puder se inscrever, meu muito obrigado. Agora você está de volta à sala de aula, mas em vez da matéria de hoje, sua mente está ocupada pensando nas incríveis pirâmides egípcias. Será que temos algo parecido nos dias de hoje? Bem, os engenheiros modernos também ficaram tão fascinados que criaram suas próprias pirâmides. Em Paris, há uma pirâmide de vidro no pátio do famoso Museu do Louvre. O horizonte de São Francisco não seria o mesmo sem a pirâmide. Transamérica de 48 andares. E em Las Vegas, o Hotel Luxor se destaca, sendo a terceira maior pirâmide do mundo. Na frente dele, há até uma réplica da Esfinge, 2 andares mais alta que a original em Gizé. E aí, sua curiosidade foi saciada? Se sim, não esqueça de compartilhar essa descoberta incrível com seus amigos.